Podemos assentar, nós vamos ler Mateus capítulo 22, a partir do primeiro verso. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção, e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete do casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, convide para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarram-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O contexto desta parábola é a última semana de Jesus como Filho do Homem sobre a terra. Na verdade, é terça-feira, 3 dias antes de Jesus ser traído, depois julgado, maltratado e morto. Mas antes disso acontecer com Jesus, Jesus dispara essa parábola para os fariseus. A parábola da festa de casamento. Uma parábola interessante, primeiro pelo aspecto profético que ela tem. Ali diz que uma festa estava sendo preparada. Uma festa estava sendo preparada. Amados, antes de uma festa acontecer, há uma preparação. Na preparação, um cordeiro é morto para alimentar os convidados da festa. E Jesus ali estava apontando esse aspecto profético. Ele estava sendo preparado para morrer pelos nossos pecados, para se tornar o nosso alimento espiritual. Outro aspecto profético dessa parábola é a recusa dos convidados. É interessante que o texto deixa bem claro que eles já tinham sido convidados anteriormente. O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11, diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus veio para os judeus, ele veio para o seu povo, aqueles que já tinham sido convidados anteriormente pelo rei. E é interessante que o rei insistia em mandar pessoas para comunicar os convidados da festa. A festa já está pronta, venham, mas eles recusaram. E a recusa dos judeus para a festa abriu a porta de salvação para nós gentios.
Por causa da recusa deles, nós estamos aqui hoje, salvos pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Nós, os que foram convidados, se fizeram indignos de participar da festa. Nós, que não tínhamos sido convidados, nós fomos trazidos, atraídos para a festa. O rei falou: busquem pessoas de todos os lugares, dos becos, das encruzilhadas, tragam os coxos, tragam os aleijados, tragam os cegos, não importa, eu quero a minha festa cheia. A minha festa precisa estar cheia. E por causa da recusa dos judeus, nós, gentios, somos salvos. Há uma consequência. A recusa da festa traz tanto uma consequência temporal como eterna. Para os judeus foi uma consequência temporal. O que a parábola disse, a parábola, querido, é uma narrativa alegórica com a finalidade de trazer uma verdade principal. Mas essa parábola ela era profética. Por quê? Porque ele disse, o rei: envie o meu exército para que destrua essa cidade e destrua esses homens. E isso profeticamente aconteceu. 39 anos depois de Jesus ser assunto aos céus, Jerusalém foi tomada pelo imperador Tito, foi queimada, o templo foi destruído, e a única coisa que sobrou da Jerusalém daquela época foi o Muro das Lamentações. A profecia se cumpriu, ou seja, há um aspecto profético nessa parábola importante. O convite foi feito. É interessante que convidar é uma expressão de vontade daquele que promove uma festa, não uma imposição. Ele convida você para participar da festa, ele não impõe sobre você participar da festa. É como a salvação, amado, é pela graça, mas também pela fé. É uma moeda que tem os dois lados. Num lado da moeda está escrito lá, né? O meu justo pela sua fé viverá. Do outro lado está, né? Que nós somos salvos pela graça de Deus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Então, nós somos salvos pela graça e nós somos salvos pela fé. Nós somos convidados por Deus para participar dessa festa. Aceitar o convite cabe a nós, mas a consequência existe. É como que se, por exemplo, eu estou aqui e venho até você dizendo para você: nós estamos numa ilha que está prestes a ser tomada por um tsunami, e ele vai envolver toda aquela ilha, vai cobrir toda aquela ilha de água, e com certeza matar todos os moradores daquela ilha. E eu chego aqui e começo a dizer para você: olha, eu tenho uma mensagem importante para vocês, eu tenho um comunicado importante para vocês, eu tenho um alerta importante para vocês. Vai vir um tsunami e vai cobrir essa ilha, e a vida de vocês está correndo risco. Aí a pessoa diz assim: mas eu não acredito em tsunami, eu não acredito que isso possa acontecer, e recusa o convite de resgate daquele barco, e recusa o convite de ser salvo por aquele barco. Quando o tsunami vem, a consequência é inevitável. A palavra foi pregada, a palavra foi anunciada, mas a pessoa recusou o convite da salvação. O convite da salvação. Mas a palavra mostra que muitos convidados que não tinham sido convidados veio para a festa. E a Bíblia diz, amado, que o que fez eles dignos de participar daquela festa foi a roupa que o rei deu para eles. É sobre as vestes que eu quero pregar esta noite.
Amado, naquela época, quando um rei, uma pessoa muito importante e muito rica fazia uma festa, ela fazia uma festa diferenciada. Ela queria trazer toda a atenção para o noivo da festa. A veste do noivo era uma veste diferenciada. Os demais convidados tinham uma veste em harmonia, tinham uma veste igual. E o que o rei fazia para que essa festa acontecesse dessa forma? Ele comprava, ele dava gratuitamente a vestes para os convidados. Ele dava gratuitamente, todo mundo vestia a veste que o rei dava. Você está entendendo? E só que quando ele chega na festa, ele vê um ali sem a veste nupcial, e ele chama essa pessoa de amigo. Ele diz: meu amigo, o que você está fazendo aqui sem a veste adequada? O que você está fazendo aqui sem a veste nupcial? O que você está fazendo aqui? Amados, sabe, queridos, você e eu não éramos dignos de participar dessa festa. Nós éramos pecadores, pobres, cegos e nus pecadores. Mas Deus nos amou de tal forma e nos vestiu de uma roupa especial, uma roupa de salvação, uma roupa que permite que você e eu participamos da festa dele. Mas um lá não estava com esta festa, com esta roupa. E eu penso que primeiramente ele não deu importância para aquela roupa. Possivelmente ele diz assim: eu não preciso dessa roupa, eu prefiro ficar com a minha roupa, eu prefiro ficar do jeito que eu sou. Amado, nós estamos pregando um evangelho muito interessante. Nós convidamos as pessoas a vir como elas estão, verdade ou não é? Venham como vocês estão, não importa quão pecador você é, não importa quantas coisas erradas você fez, não importa quanta sujeira você praticou, venham, porque o que vai fazer diferença na sua vida é as roupas que você vai vestir. E tem muita gente, e esse homem convidado falou assim: não, mas esta roupa eu não quero. Abriu mão da roupa. Abriu mão da roupa. Ele não deu o valor que a roupa tinha. Amado, a roupa para nós é de graça, mas para o rei custou um preço. O rei pagou um preço por aquela roupa, mas para nós foi de graça. Mas aquele homem não deu valor para a roupa. Quem não dá valor para a roupa não é digno da roupa. E eu quero falar sobre 3 tipos de vestes que vai fazer você compreender o valor desta roupa. 3 tipos de vestes que nós encontramos na palavra de Deus. Primeiro tipo de veste está em Isaías 61:10, que diz assim: e eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, pois Ele me cobriu com vestes de salvação, e me envolveu com o manto da retidão, como o noivo que se adorna com um turbante, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Vestes de salvação. Amado, homem, quando estava no jardim, ele tinha uma veste especial. Paulo, dizendo em Romanos 6:23, diz, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. E diz que o homem estava destituído da glória de Deus. A roupa que o homem vestia antes do pecado era uma vestimenta da glória de Deus. O homem não tinha consciência da sua nudez. O homem estava realmente nu, mas a sua nudez não o envergonhava. A sua nudez não lhe causava dor. A sua nudez não lhe incomodava, porque estava vestido da glória de Deus.
vestido da glória de Deus. Mas quando o homem pecou, quando o homem despiu-se da glória de Deus, destituiu-se da glória de Deus, o homem começou a sentir vergonha do que ele era. O homem viu a sua nudez, o homem percebeu a sua nudez e se envergonhou. Por quê? Porque ele perdeu a roupa dada por Deus. Imediatamente o homem tentou providenciar para si uma roupa. Ele fez uma roupa de folha, a sua justiça própria, e fazendo essa roupa de folha, essa roupa que o homem fez para ele, a sua justiça própria, era uma tentativa de esconder a sua vergonha, era uma tentativa de esconder o seu pecado, era uma tentativa de esconder a sua nudez. Mas ele não conseguiu. O homem continuava cego, pobre e nu. Miserável homem, não tinha paz interior, não tinha alegria da salvação, não tinha a paz que só o Espírito Santo pode dar. O homem ficou vazio. Deus veio e matou um cordeiro, vestiu-se o homem de lã, tirou a sua justiça própria e cobriu o homem da pele de um animal, porque precisou um inocente morrer pelo pecador, e assim um homem é vestido de vestes de salvação. O salmista, ele diz assim: me regozijo a minha alma, me alegro, pois me cobriu com vestes de salvação. Apocalipse 3,17, quando o apóstolo João falando sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja que tinha muito, mas era pobre, cega, nu e miserável, precisou se cobrir de vestes de salvação. Amado, o homem do século 21 continua sendo o mesmo homem, pobre, cego e nu, como foi Adão no jardim, precisando de vestes de salvação. Só as vestes da salvação poderá dar ao homem a paz que ele precisa. Só as vestes da salvação poderá dar ao homem a segurança que ele precisa. Só as vestes da salvação poderá dar ao homem certeza do perdão dos seus pecados. Vestes de salvação. Vestes de salvação. Por quê? Porque o homem está despido da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória, despidos estão da glória de Deus. Então a veste de salvação vai te dar a verdadeira alegria, alegria permanente. As vestes de salvação vai te dar certeza do perdão dos seus pecados. A veste da salvação vai te dar uma mente renovada. Só as vestes de salvação dá ao homem uma nova vida. Amados, queridos, prestem bem atenção. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é reformar o velho homem. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é fazer de você um novo homem. Um novo homem. Nós precisamos entender isso. A segunda vestes que o Senhor quer te dar, Zacarias 3, versículo 4. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Esse momento aqui é um momento muito importante. Esse Josué aí não é o Josué sucessor de Moisés. Esse Josué aí é o Josué sumo sacerdote. O Josué que viveu no tempo que a remanescente de Israel estava voltando do exílio. É o Josué que viveu no tempo de Zacarias. É o Josué que estava lá após a reconstrução do templo, e num dilema terrível, o templo para ser inaugurado, o povo para entrar na presença de Deus, mas não estavam preparados. E Josué, como sacerdote, você precisa entender o ministério do sacerdote. O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus, é aquele que chora pelo povo diante de Deus, é aquele que vai falar dos pecados do povo diante de Deus.
Diferente do ministério profético, que é aquele que representa Deus para o povo, o ministério profético é aquele que diz: assim diz o Senhor, e aponta o caminho. E Josué estava lá, e é interessante que estava diante do anjo do Senhor, e o anjo do Senhor estava para fazer coisas e informar coisas importantes para Josué, para ouvir Josué, mas também do lado estava Satanás, o acusador. E Satanás estava acusando Josué, mostrando as vestes sujas que Josué tinha. Mas naquele momento o anjo do Senhor diz: repreendeu Satanás. O anjo do Senhor disse: eu te repreendo, porque este é para mim um tição tirado do fogo. O que é um tição tirado do fogo, afinal de contas? Tição é um pedaço de madeira que não valia nada. Era um pedaço de madeira que foi lançada no fogo, não valia nada. Depois de chamuscada, aí vai valer menos ainda, e depois tornaria-se cinza. É o que a Bíblia diz: um abismo leva a outro abismo. Mas o anjo disse: esse é para mim um tição tirado do fogo. Amado, você era um pedaço de pau que não valia nada, mas o Senhor tirou você do fogo. Ele não permitiu que você virasse cinza, que traria uma consequência eterna. Esse para mim um tição tirado do fogo, ele tem valor. E amado, e aí o Josué diz, ou melhor, Zacarias diz: eis que vou tirar de você as vestes de pecado, e vou colocar em você vestes nobres. Quando você veste a veste de salvação, os seus pecados são perdoados, você nasce de novo. Amados queridos, você precisa entender isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem com novidade de vida. Você era pecador, agora você é santo. Amém, amado? Você mentia, agora você não mente mais. Você adulterava, agora você não adultera mais. Você roubava, agora você não rouba mais. Você fazia fofoca e agora não faz mais. Você é uma nova criatura. Você vestiu-se de veste de salvação. Mas, amado, tem uma veste que o Senhor quer te vestir também, a veste de purificação. A Bíblia diz em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação fala de um processo contínuo na sua vida. Essa veste é um processo contínuo na sua vida, você desenvolver a sua salvação através de um processo de santificação. A nossa igreja é uma igreja legal. Foi o que o cara me falou de manhã. De manhã eu conversei com duas pessoas que estavam aqui na nossa igreja. Um que estava numa igreja extremamente tradicional e outra numa extremamente pentecostal. Foi uma conversa interessante, porque os dois disseram a mesma coisa. Eu falei: só nós conseguimos juntar dois povos tão diferentes assim. E a expressão que um da igreja pentecostal me falou foi: pastor, a igreja, eu estou aqui visitando há 4 meses. 4 meses, eu vim a primeira vez, pensei, vim, estou visitando, já estou visitando 4 meses. Já é da casa. Mas a expressão que ele usou é interessante. É uma igreja legal. Amado, não tem problema nenhum ser uma igreja legal. Uma igreja inovadora, uma igreja moderna, mas isso não significa que é uma igreja que abre mão da santidade. Amém? A igreja chama os pecadores como eles estão. Amado, nós temos que convidar, e mesmo
para as esquinas, trazer as prostitutas, os ladrões, ir lá nos lugares onde tem pessoas adúlteras e trazê-las, e venha como você está, porque você vai receber uma veste que vai transformar uma pessoa diferente. Aleluia. Roupas internas, vestir-se de roupas de purificação, de santificação. Interessante essa roupa, porque Josué estava lá precisando representar o povo diante de Deus, mas não podia porque a sua roupa não permitia, mas o anjo do Senhor revestiu ele de roupas nobres. Amado, é lindo isso da parte do Senhor. Você entrou aqui, um miserável, pobre, cego e nu, encontrou a roupa da salvação e veste a roupa da purificação. Você está entendendo, queridos? Nós precisamos entender esse tipo de roupa. Apocalipse 3,5 diz: ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, mas confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Essa roupa é uma roupa sem mancha, é uma roupa sem mácula, lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que é o único que pode tirar toda a mancha do pecado, é o único que pode purificar você. Como eu disse na veste da salvação, a nossa justiça própria não pode fazer nada por nós. A justiça do homem não opera a justiça de Deus. Mas quando eu acredito, quando eu confio no sangue do Cordeiro de Deus, eu sou lavado e redimido por Ele. E Ele me dá vestes limpas, e é meu dever andar com vestes limpas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Todas as vezes que a sua veste se sujar, meu querido, vai para o sangue do Cordeiro. É o único que tem poder para transformar as suas vestes limpas. Constantemente eu tenho que recorrer ao sangue do Cordeiro, constantemente, para purificar as minhas vestes. Nós precisamos pregar esse Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um Evangelho de mudança, de transformação, de impacto, de renúncia, de santificação. A terceira veste, e essa é uma veste que nós precisamos muito. 1 Samuel 16,13 diz assim: assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Esta veste é uma veste que todos nós estamos precisando dela. Deixa eu falar uma coisa para você, você já tem o Espírito em você. Quando Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, ele já tinha temor e já tinha comunhão com Deus. Davi não foi separado e escolhido por Samuel sem um propósito e sem também uma observação de Deus. O próprio livro de Samuel diz: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Deus achou Davi. Quando Deus achou Davi? Quando ele estava por detrás das malhadas e das ovelhas. A Bíblia também diz, o próprio Davi diz: Deus me tirou de detrás das malhadas para me tornar príncipe em Israel. O coração de Davi já era um coração de Deus. O coração de Davi já era um coração temente a Deus. Davi já tinha o Espírito de Deus. Mas chegou um dia que Samuel chega na casa de Jessé e manda chamar Davi, e derrama sobre a cabeça de Davi o óleo da unção. O Salmo 133 diz que o óleo é aquele que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e envolve toda a sua gola, todo o seu corpo. Amado, nós precisamos nos revestir de unção.
Revestir de unção é o empoderamento do Espírito Santo sobre a sua vida. É você que já tem o Espírito Santo de Deus, tornar-se empoderado desse Espírito Santo. A Bíblia diz: e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu tenho uma ilustração moderna para te falar sobre isso. O Superman. Todo mundo conhece o Superman. Superman é aquele cara que caiu de um planeta na Terra e que tinha poderes extraordinários. Ele tinha força, sabia voar, ele podia voar, mas muita coisa ele não sabia. Ele não sabia que podia voar, muita coisa ele não sabia. Ele tinha tudo isso, mas não sabia. Um dia ele faz uma peregrinação, um dia ele vai lá para umas geleiras, pega alguns cristais e começa a montar aqueles cristais. E aqueles cristais começam a trazer informação, parecia uma imagem, e trazendo informação para o Superman de quem verdadeiramente ele era, quais os poderes que verdadeiramente ele tinha. E interessante que quando o Superman sai de lá, ele sai com uma roupa nova, a roupa do Superman. Com aquela roupa ele sabia: eu posso voar, com essa roupa eu posso visitar os planetas, eu posso fazer tanta coisa. Por causa dessa roupa, não, aquela roupa apenas representava o que ele já era. O Espírito Santo quer empoderar você, revestir você de poder. 3 roupas que você precisa. Roupas, vestes da salvação, para você manifestar a glória de Deus neste mundo. Pregar a glória de Deus neste mundo. Veste de purificação é você viver essa glória, as pessoas observarem na sua vida o viver da glória de Deus. E a veste do poder do Espírito Santo é você realizar com poder as obras de Deus. Vestes que nós precisamos. Jesus, ele disparou essa parábola para nos ensinar que para participar da festa dele, nós temos que estar vestido adequadamente, com as vestes que ele preparou para nós. E ele preparou essas vestes para você. Quem te dá, meu querido, salvação é Jesus. Quem te dá purificação é Jesus. Quem te dá poder do Espírito Santo é Jesus.